Vamos mudar a luz. Não? Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos oficialmente a um novo cenário de crime. Temos aqui a silhueta em homenagem ao cenário antigo que nós tínhamos, a fita, as pistas, enfim, como eu sou uma pessoa muito artística, fiz este cenário todo à mão. Bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre o caso do padre Frederico, que foi sugerido pela Carolina Barros. Portanto, Carolina, muito obrigada pela tua sugestão e se vocês tiverem sugestões, deixem nos comentários aqui em baixo. Vamos então proceder a este vídeo. Para começar, este caso passa-se na Madeira e este era um padre que exercia na Madeira. No dia 1 de maio de 1992, o padre Frederico estava no seu carro, no seu Volkswagen preto, a passear pelos penhascos do Caniçal, na Madeira, quando avista um rapaz. Este rapaz era o Luís Miguel. Era um escoteiro e tinha 15 anos de idade. Quando o padre o avista, encosta o carro e pergunta ao rapaz, ao Luís Miguel, se este precisa de ajuda. Infelizmente, no dia 2 de maio de 1992, ou seja, um dia depois disto, foi encontrado um corpo abaixo de um penhasco e esse corpo era o corpo de Luís Miguel. O pior é que foi encontrado pelo seu próprio pai. Inicialmente, a polícia acreditava que isto tinha sido apenas um acidente, que o jovem rapaz tinha caído do penhasco. No entanto, depois da autópsia feita ao corpo, aperceberam-se de que não tinha sido um mero acidente. Ele foi encontrado apenas com calças, portanto não tinha camisola, não tinha meias, não tinha nada a não ser umas calças com a braguilha aberta. Ele tinha várias lesões no corpo inteiro, incluindo um traumatismo craniano que não foi causado pela queda e foi por isso que a polícia se apercebeu de que isto não tratava de um acidente. Uma testemunha tinha visto o carro do padre Frederico no local, acima do penhasco, e portanto avisou as autoridades e foi então que as autoridades se dirigiram à casa do mesmo e encontraram várias fotografias de crianças de cariz sexual que tinham sido tiradas pelo próprio padre. Sempre que ele passava por uma paróquia, tirava fotografias a crianças, fotografias sem roupa, fotografias impróprias. Vocês conseguem imaginar aquilo de que eu estou a falar. Uma das suas técnicas para vitimizar estas crianças era pedir-lhes que depois da missa se sentassem todas num sofá, e este sofá era bastante pequenino e nós estamos a falar de 5 a 10 crianças de uma vez, portanto estas crianças sentavam-se todas em cima umas das outras e ele depois atirava-se para cima delas a fingir que era uma brincadeira e depois tocava-lhes de forma imprópria. Então a polícia conseguiu determinar de que este padre era obviamente o culpado, tendo em conta todo o seu passado. Ora, este padre estava envolvido com muitas pessoas importantes, incluindo um sacerdote, que sempre que o padre se envolvia em problemas, sempre que numa paróquia havia suspeitas de que ele estava envolvido em atividades ilícitas com crianças, este sacerdote mudava-o de paróquia. Então o padre Frederico foi preso a 25 de maio de 1992. O procurador do caso, João Freitas, mencionou numa entrevista em 2010 que durante este caso ele foi pressionado pela Igreja para forçar a absolvição do padre Frederico. A 10 de maio de 1993, portanto quase um ano após o ocorrido, começa o julgamento do padre Frederico. Ora, neste julgamento, 4 testemunhas foram a tribunal e revelaram a forma pela qual foram abusados sexualmente pelo padre Frederico. Ele foi então condenado a 13 anos de prisão pelo homicídio de Luís Miguel, sendo que após a sua pena ele seria expulso de Portugal e iria de volta para o Brasil, porque este padre era brasileiro. O padre teria também de pagar 1.600 contos, na altura nós ainda tínhamos a nossa moeda, e ele tinha de pagar 1.600 contos à família de Luís Miguel pelo ocorrido. No entanto, a família do Luís Miguel nunca viu este dinheiro. O Estado nunca pagou, a Igreja nunca pagou, o próprio padre nunca pagou, portanto a família nunca se viu compensada, o que obviamente dinheiro nunca compensa pela perda de uma pessoa, mas nunca se viu compensada de forma monetária pelo que aconteceu. O que eu vou dizer a seguir pode chocar-vos pela facilidade com que tudo foi orquestrado e feito. No entanto, ainda sem cumprir a sua pena total, ele foi permitido
pela juíza Margarida Vieira de Almeida a passar 8 dias com a mãe em Lisboa. Portanto, ele teve de ir de Madeira até Lisboa. A sua mãe estava a viver lá. No entanto, a 10 de abril de 1998, quando ele estava em Lisboa com a sua mãe, ele foi de carro, num carro alugado, de Lisboa até Madrid. E em Madrid, ele apanhou um avião que foi até ao Brasil, até ao Rio de Janeiro. Agora, há muitas questões. Como é que ele conseguiu escapar tão facilmente? Porque é que ele não estava com polícias, sendo que ele estava a cumprir a pena ainda? Como é que ele conseguiu um passaporte para ir até ao Brasil? Porque ele, para andar de avião internacionalmente, precisa de um passaporte. Há muitas questões no que toca a este caso, porque ele literalmente escapou com uma facilidade. Ele teve de ter cúmplices. E agora, quem é que o ajudou? Quem é que o conseguiu ajudar? Quem é o seu cúmplice? Quando ele fugiu, disse numa entrevista à SIC que o fez para provar a sua inocência. No entanto, já se passaram mais de 20 anos e ele nunca o fez, nem nunca o tentou fazer. Para além de que se sabe, obviamente, que ele foi culpado. Atualmente, ele vive num dos locais mais luxuosos do Rio de Janeiro, no Brasil. Portanto, dinheiro não lhe falta. Para além de que ele continua a ser padre. No entanto, em sítios pouco convencionais, porque ele não pode ser padre em igrejas, mas continua a pregar, continua a ir a missas, continua a fazer aquilo que ele sempre fez, provavelmente. Ainda hoje ele diz que é inocente e diz que a sua condenação foi uma condenação típica de um regime nazi em Portugal. E a mesma questão persiste ainda hoje, desde 1998, que é: que cúmplices teve ele para conseguir escapar tão facilmente? E é isto, é um caso de uma pessoa que conseguiu escapar à justiça e conseguiu escapar sem nunca mais ter de pagar pelo que fez. A mãe do Luís Miguel já faleceu, o pai está emigrado na Inglaterra, enfim, é uma história mesmo terrível. Novamente, estes casos são feitos apenas para informar as pessoas e estes vídeos nunca são monetizados por mim, pela minha escolha. Eu espero que vocês tenham achado o caso interessante e vemo-nos no próximo sábado. Beijos!